Olá, seja bem-vindo à sétima aula do LibreOffice Writer. Vamos dar sequência às aulas de acordo com o edital. Nessa aula eu vou pular tabelas e vou deixar essa aula por último. Vamos falar de numeração de páginas. Abrindo o LibreOffice, você já sabe como fazer isso, clicando no botão Iniciar, todos os programas, grupo LibreOffice. Clicando no ícone do LibreOffice Writer, ele vai ser aberto. Prontinho. Após abrir o Writer, vamos colocar um pouco de texto aqui. Vou aproveitar que eu estou com o Word aberto. Vou usar aqui uma instrução range para criar algumas frases, com algumas frases e parágrafos, ok. Perfeito. E colar. Numeração de página. Como fazemos para colocar a numeração de página em um documento? A numeração de página é recomendável que você coloque ela sempre aqui no rodapé. Então eu vou colocar aqui um mais, vamos adicionar um rodapé. Vamos clicar em inserir e vamos ver se nós temos aqui a numeração de página. Não está aqui, vamos procurar. Está em inserir mesmo, se eu não me engano, em campos. É isso mesmo. Campos, número de páginas. Observe que nós temos aqui dois campos, um chamado número de páginas e outro chamado total de páginas. Número de página, quando selecionamos, ele vai colocar o número da página atual do documento. Você pode centralizar, você pode formatar essa numeração de página, colocando à esquerda, à direita, no centro, como você achar melhor. E a partir do momento em que ele é inserido, se você fechar o rodapé, vai ver que todas as páginas vão seguir a numeração que foi colocada no documento. Se você quiser indicar o total de páginas junto com o número de página do documento, então nós podemos fazer uma pequena alteração. Vamos lá, vou escrever aqui página. Você pode escrever à vontade no seu cabeçalho e no rodapé, porque a formatação, os campos, eles não vão interferir com o texto que você colocar. Essa, por exemplo, é a página 2 de... Quantas páginas tem no total esse meu documento? Eu vou clicar então aqui nessa localização, vou novamente acessar o menu Inserir, Campos, e vamos colocar aqui total de páginas. Esse meu documento tem 4 páginas no total. Se por um acaso você inserir quebras de página manual com Ctrl Enter, vai ver que a numeração vai sendo ajustada automaticamente. E não importa a página que você esteja, a numeração sempre vai estar de acordo. Número de páginas é isso, mas já que nós estamos falando sobre esses campos, vamos então aproveitar e ver outros campos aí do nosso documento. Clicando também em Inserir, vou apenas dar um Enter para ir para a linha de baixo. Inserir campos. Você pode colocar a data atual, a hora, o título do seu documento, o autor, o assunto, e ainda há outros campos que você pode utilizar, como por exemplo, informações sobre capítulos, informações sobre data, inclusive com formatações diferenciadas, a hora, modelos. Por exemplo, dentro do nome de arquivo aqui nós temos o caminho do arquivo, o nome do arquivo mais o caminho. Isso é útil, vou colocar aqui um OK, para que você possa, por exemplo, indicar para a pessoa, olha, onde está salvo esse documento? Assim que nós fizermos o salvamento dele, vou clicar aqui, vou salvar como, vamos dar o nome de número de páginas. Prontinho. Você vai ver que foi atualizado o campo e agora mostrando a pasta e o nome do documento. Se você, por exemplo, precisa passar para alguém um documento e a pessoa vai acessar via rede, se você está trabalhando numa empresa, então ela não vai precisar te ligar e perguntar, escuta, onde você salvou o documento? Eu posso informar através deste campo. C2 pontos indica o meu disco rígido local. Temp é a pastinha temporária que eu criei no meu disco rígido local. E o número do documento acompanhado da extensão .odt. Os campos, então, eles servem para automatizar o seu documento e inserir informações de forma automática sem que você tenha que ficar digitando-as. Por exemplo, data e a hora de edição do documento. Toda vez que esse documento for aberto, esses campos aqui vão ser atualizados. Mesmo alterações que sejam feitas no documento, por exemplo, eu vou salvá-lo. Você vai ver que não alterou, mas eu acho que esses campos eles são alterados conforme você vai fazendo alterações no documento. Deixa eu testar. Eu acho que durante o processo de impressão esses campos vão ser atualizados. Serve aí como lição. Tente fazer isso.
Faça esse documento, faça um documento como esse, salve-o e tente depois fazer alguma alteração ou impressão. Veja se esse título, se esse rodapé, ele vai ser atualizado. Bom, continuando então, vamos voltar lá para o nosso edital. Numeração de páginas é bem simples e nós já concluímos esse tópico. Eu não preciso me preocupar porque não há grandes dificuldades na parte de numeração de página. O mesmo ocorre em localização e substituição de texto. Quando você está trabalhando com um documento no Writer, muitas vezes você pode querer alterar um determinado padrão, um determinado texto, de forma prática e rápida. A primeira forma de localizar um texto é clicando sobre o menu Editar e você vai ter aqui a opção Localizar, cujo atalho é Ctrl F. Quando abrimos o Localizar, você vai ver na parte inferior da tela que essa janelinha vai ser aberta. Eu posso informar o termo que eu quero localizar. Eu vou escrever, por exemplo, Word. Se eu clicar Localizar em todos, você vai ver que ele vai marcar todas as palavras do meu documento que existem com a palavra que eu estava procurando. Se você quiser localizar a próxima, use a setinha aqui para baixo, ou se você quiser localizar o anterior, use essa setinha. Localizar todos faz a marcação de todos no documento. Diferenciar maiúsculas e minúsculas pode às vezes ser útil se você quiser fazer a substituição de nomes próprios, nomes de contratos modelo, algumas informações que você quer alterar parcialmente e outras não. Por exemplo, se no seu texto você encontrou que em alguns lugares você tinha a palavra, o termo São Paulo, vamos escrever aqui para que você possa anotar. Eu vou escrever São Paulo com a primeira letra maiúscula e vou escrever São Paulo com a primeira letra minúscula. Se você detectou que esse erro aconteceu em diversas partes do seu documento, ao invés de ler o documento inteiro e fazer a substituição manual, você pode utilizar o comando localizar e também depois o comando substituir. Mas o que você gostaria? Que palavras como essa, olha só, o que são vídeos? Uma frase qualquer, mas você não gostaria de alterar a primeira letra maiúscula dessa frase aqui. Então você pode fazer uma localização seletiva e começar a alterar os dados de acordo com o que você vai encontrando. Se eu escrever aqui são, com letras minúsculas, e pedir para que ele faça a diferença entre letras maiúsculas e minúsculas, ao pedir para localizar os próximos, você vai ver que apenas as palavras com letras minúsculas são localizadas. Se eu pedir para localizar os anteriores, você vai ver que a primeira palavra do texto não vai ser marcada. Ele pula essa palavra São Paulo, pois ela está em maiúscula. Aqui nós temos o comando localizar e substituir. Se você já quiser aproveitar e fazer a substituição, clique nesse botão, que esta janela do localizar e substituir vai ser exibida. Você pode colocar o termo que você quer, que é o mesmo que nós estávamos procurando. Eu quero substituir por são com letras maiúsculas. Se eu clicar aqui em substituir todos, você vai ver que ele vai pegar todos os sons do meu documento e vai colocar a letra maiúscula. Mas eu não quero isso. Eu quero localizar. Eu posso pedir para que ele localize o próximo até achar a ocorrência em que eu quero fazer a troca. São muitas palavras são no meu texto. Vamos lá. Opa, passou. Eu posso clicar no documento de novo no início e pedir para ele localizar o próximo e achei. E posso pedir para substituir. Os demais, se eu clicar em substituir todos, todos serão trocados ou posso fechar e acabou. Ele não vai fazer aí a substituição. Somente palavras inteiras, palavras que tenham sido escritas de forma completa. Plurais, por exemplo, são desconsiderados. Se você escreveu, quer substituir, por exemplo, a palavra junto, mas não quer substituir as palavras juntos, então você pode clicar aqui e pedir para que ele substitua apenas a palavra inteira. E se eu escrever junto, as palavras no plural não serão substituídas. Ele vai procurar ocorrências inteiras da frase. Além da substituição, nós temos aqui outras opções. E eu posso pedir para que ele faça essa substituição apenas na seleção atual, se eu tiver um texto selecionado. Eu posso pedir para que ele pesquise em expressões regulares, para trás, pesquisar em estilos, anotações, similaridades, também pesquisar por atributos. Atributos são caracteres especiais, como, por exemplo, um alinhamento de texto. Eu posso pedir para que ele localize alinhamento do texto vertical, contornos, cores de fonte, efeitos. Ou ainda, você pode fazer a pesquisa e a substituição de formatos. Nesse formato, eu posso escolher que eu quero trocar a fonte, toda a fonte Arial normal 8. Eu posso formatar a pesquisa para que ele possa buscar exatamente o texto que tenha Arial 8
não itálico no estilo normal. São muitas as opções de localização e substituição. Se eu escolher aqui sem formato, você vai ver que ele vai limpar essa caixinha de pesquisa, voltando todas para o padrão. Localizar e substituir, então, é interessante quando você precisar fazer correções no seu texto de forma a trocar os caracteres. Um exemplo prático, vou pressionar aqui a tecla Ctrl, vamos lá, editar, substituir, é Ctrl H, Ctrl F localizar e Ctrl H para localizar e substituir. Eu quero localizar todas as letras A e quero substituir por todas as, vamos colocar aqui o número 1. Se eu clicar diretamente em substituir todos, você vai ver que o número de ocorrências vai ser marcada. Opa, perceba que eu coloco aqui a palavra inteira, vou desmarcar. Ele substituiu 1092 vezes a palavra. Não tem jeito, tem fogos aqui na redondeza, está tendo jogo de futebol, então esse barulho não teve jeito. Perceba que ele substituiu então aqui a letra A pelo número 1 em todo o meu documento. Se você quiser fazer um documento cifrado, faça isso. Pressione Ctrl H, troque, por exemplo, a letra E pelo número, vamos colocar aqui a letra E, pelo caractere W. Você pode substituir todos. Seu texto vai ficar ilegível. Depois você passa para a pessoa de destino quais são os caracteres que você substituiu para que ele possa voltar a substituir e ler o documento de forma mais tranquila. Perceba que essas substituições e esses recursos eles são práticos para que você possa criar ou uma decodificação do seu documento ou para criar modelos e a partir dos seus modelos você consegue fazer substituições sem ter que redigitar muitas informações ou muito texto no seu dia a dia. Localização e substituição de texto, então, é um recurso bem simples, você também vai ter condições de praticar. E a parte de impressão eu também coloco na parte de itens fáceis do recurso. Se bem que um editor de texto não tem grandes complexidades, eles têm recursos que você deve aprender a utilizar. A dificuldade mesmo, eu acredito que esteja em tentar criar um documento a partir do zero. Lá vai fogos de novo, então não tem jeito. A partir dessa criação que talvez você tenha um pouquinho de dificuldade, mas não pela ferramenta em si, que ela é bem fácil. E nas provas de concurso, lembre-se, use bastante a sua intuição. Se você não conhece a fundo o editor de texto, vá pela lógica. Por eliminação, você vai conseguir tirar algumas questões da sua frente, você vai conseguir tirar algumas respostas da frente. E depois as alternativas que sobrarem, você pode tentar relembrar os conceitos que abordamos na aula e tenho certeza absoluta que vai ter sucesso em acertar a questão. Continuando, impressão. A impressão ela pode ocorrer de duas formas. Arquivo, e eu posso clicar aqui em imprimir. Quando eu faço isso, arquivo e imprimir, esta caixa de seleção vai ser aberta e eu posso escolher aqui algumas características de impressão. Primeiro, eu posso escolher a impressora para a qual eu vou imprimir. Se quiser mais detalhes, eu clico no botão mais detalhes. Realmente, as interrupções hoje estão tão boas. Estou com nem vocês, batalhando para conseguir chegar num bom resultado final. Vamos continuar. Quando clicamos sobre uma impressora, você pode ver detalhes dessa impressora, que são exibidas aqui, se você aumentar, expandir essa caixinha de detalhes. Nós temos aqui comentários, a localização da impressora, que geralmente é a porta de onde ela está instalada. Se eu clicar aqui nesta minha impressora de rede, ele vai mostrar status de que localização que ele está utilizando para ela. Além disso, você pode escolher quais páginas você quer imprimir, se são todas, definir se você quer apenas uma ou mais. Nesses intervalos de páginas, o importante é que você possa colocar aqui o hífen e o número para escolher uma faixa, por exemplo, 1-2, vai imprimir somente a página 1 e 2. Se você colocar aqui de 1 até 5, ele vai imprimir da página 1 até a 5. Se você colocar o 1, acho que é o ponto e vírgula, não tenho certeza, deixa-me ver. Se você colocar aqui 1, vírgula e um outro número, ele vai imprimir essas duas páginas apenas, a 1 e a 3. Isso serve para a maioria dos programas, tá certo? Quantidade de cópias, se você quer agrupar essas cópias ou não. Quando está clicado em agrupar, ele vai imprimir os jogos completos. Desagrupadas, ele vai imprimir todas as páginas 1, depois todas as páginas 2, depois assim sucessivamente. Eu posso imprimir em ordem inversa, começando do final para frente, para que a página já saia certa. Ou seja, você não precisa se preocupar em, depois de que forem impressas as páginas, ter que reordenar a ordem delas, da última para a primeira.
Se você quiser imprimir as anotações que foram feitas no seu documento, então você pode escolher aqui, né? Não há anotação no meu documento, então por isso que ele não ativou. Se eu tivesse colocado alguma anotação, eu poderia imprimi-lo por aqui. Eu posso ainda configurar outros itens sobre o LibreOffice Writer. Imprimir o plano de fundo de página, figuras e outros objetos gráficos que eu coloquei, textos ocultos. Normalmente, quando você seleciona um texto e oculta ele no documento, ele só é impresso se você vier até aqui, nessa tela, e marcar texto oculto. Senão, ele não aparece. Marcar também espaços reservados para texto, controle de formulário. Todos esses itens, e se eu não me engano, esse espaço reservado para texto é aquelas linhas que aparecem nas laterais. Eu não tenho bem certeza disso, mas depois você pode fazer um teste. Você pode imprimir o texto todo em preto, desprezando cores. Você pode imprimir páginas em branco inseridas automaticamente. Você pode configurar o layout de página. Como vai ser feito? Olha, se eu quiser imprimir 2 páginas por folha, eu venho até aqui e configuro, sairão 2 por folha 4. Eu posso desenhar borda ao redor das páginas. Eu posso imprimir no formato brochura. Então tem uma série de recursos que você vai poder acertar durante o processo de impressão. E aqui em opções, você pode imprimir para um arquivo, criar trabalhos individuais para impressões agrupadas, utilizar somente bandeja de papel configurada. Então são detalhes durante o processo de impressão. Clicando em cancelar, se eu clicar em OK, o resultado então seguirá para a impressora. Se eu clicar em cancelar, o processo vai ser abortado. Uma tecla de atalho útil para você é Ctrl P. Quando você pressionar Ctrl P no seu aplicativo, vai ser aberta esta janela, permitindo a você então configurar os parâmetros de impressão. O LibreOffice Writer ele tem um item aqui, um ícone chamado de impressão rápida. Esse impressão, não tem não. Ele tem aqui um ícone chamado visualizar impressão, que quando pressionado vai mostrar como vai ficar as suas páginas aí no caso de serem impressas. Depois, para imprimir, você pode clicar nesse botão aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui impressão rápida. Não tenho. Eu tenho aqui imprimir e visualizar impressão. Se eu não me engano, eu tenho o botão de visualização rápida se eu configurar aqui a minha barra de ferramentas para exibir esse botão. Acredito que de todos os recursos do edital, esses 3 últimos são os bem simples, que você não precisa se dedicar tanto a estudar. Apenas faça o teste, abra a janela do seu aplicativo e tente fazer algumas mudanças de configuração. Explore principalmente as telas que você vai encontrar em todos os recursos. Lembre-se que concursos são feitos por detalhes, e nesses detalhes você pode com certeza ter a diferença em acertar uma questão ou errá-la. Na próxima aula, que é a última desse módulo do Writer, vamos falar sobre tabelas. E você vai ver que no máximo 10 minutinhos você vai ficar um craque em tabelas. Um abraço, até a nossa última aula.